magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 334 do mangá. Já temos o vazamento completo do capítulo, todas as páginas, e também uma tradução de tudo que aconteceu, e com isso, a gente consegue comentar como foi a batalha de Asta contra Lucius, e também como tudo aconteceu, a nova transformação, e também a possessão demoníaca. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, já na primeira página do capítulo 334, a gente tem uma breve explicação dos novos poderes do Asta, ou do funcionamento do poder do Asta, após esse time skip de pouco mais de um ano. É dito então que a magia de união do Asta é um poder que agora pode até mesmo anular toda a magia em uma grande escala. Um poder que pode ser avassalador durante um combate. Porém, ele só pode manter essa forma durante 5 minutos. E então, para compensar essa fraqueza, o Asta criou uma nova solução. Ele começou a limitar a liberação de antimagia, e dessa forma, ele pôde estender essa duração para 10 minutos. Então, ao invés dele liberar a antimagia concentrada em todo o seu corpo, criando uma transformação imparável, ele concentrava toda a sua antimagia em apenas alguns pontos específicos. Ele limitava a quantidade e os colocava ali, por exemplo, nos seus braços. Assim, ele criava um poder que era ainda mais forte do que anteriormente. Dessa forma, a gente via então na segunda página do mangá, o Asta indo diretamente atacar Lucius. Estava ali em direção ao Rei Mago. E aquele garoto estava muito mais rápido do que antes, porém Lucius também era muito rápido e conseguia desviar saltando para trás. Neste momento, a gente percebia que a irmã Lily estava logo atrás do Asta e ele gritava para ela fugir o mais rápido possível. Enquanto isso, o Lucius apenas observava. E então, a gente via ele criando seus poderes. E enquanto isso, uma explicação. A magia que manipula o tempo é invencível. Não existe nada na natureza que desafie o tempo. E isso enquanto ele mostrava alguns ataques partindo em direção ao Asta, que facilmente era capaz de os cortar, destruindo completamente o tempo, acabando com a magia do tempo. Porém, ele continua. Ele dizia que se essa magia, que é invencível, pudesse ter um inimigo natural, esse inimigo natural seria a antimagia. Afinal, a gente estava vendo que a antimagia estava destruindo completamente as magias lançadas por Lucius, e então salvando as pessoas que estavam em seu caminho, enquanto pediam para que eles fugissem o mais rápido possível. Nesse momento, Lucius dizia que Asta realmente era um incômodo. E então Asta se virava o mais rápido possível já na página seguinte para contra-atacar. O garoto era muito rápido, porém Lucius facilmente conseguia escapar de todos os ataques. Ele não havia sido atingido nenhuma vez, porém também não havia sido capaz de atingir o garoto da antimagia. Nesse momento, Lucius começava a prestar atenção e analisar os poderes de Asta. E depois disso ele dizia como eu pensava, parece que a única maneira de enfrentar a antimagia são com ataques físicos. E depois disso então ele golpeia Asta, que consegue desviar. Porém esse golpe facilmente é capaz de destruir toda uma casa. Ele destrói completamente aquele lugar, o que é assustador. Um humano tem tanto poder físico assim. Nesse momento, vendo tanto poder de destruição, Asta começava a pensar que aquele cara, ele tava dando um jeito de fazer com que o combate se tornasse um combate corpo a corpo. Algo igual ao que ele havia passado anteriormente enfrentando Lúcifer. E então, dessa forma, ele acreditava que teria vantagem. Porém, o Asta dizia que agora ele e os seus companheiros são muito mais fortes do que antes. E ele consegue facilmente golpear Lucius, o mandando pra muito longe, o deixando completamente assustado e surpreso. O garoto também estava muito mais forte fisicamente. E depois disso, tendo seu inimigo arremessado pra trás, ele é capaz de puxar suas espadas de dentro do Grimório e lançar um duplo slash de anti-magia. Depois disso, Asta seguia atacando com tudo o que tinha, enquanto Lucius seguia também tentando desviar. Já na página seguinte, a gente viu o Asta pensando que ele poderia realmente chegar até aquele adversário, mas o Lucius apenas observava sorrindo. Ele dizia que já era de se esperar. O Asta, ele tinha uma força que poderia ameaçar a paz e destruir todo o planeta, e por esse motivo ele precisava mostrar a ele quem tem o verdadeiro poder. Lucius dizia que seria ele, aquele que não permitiria que o Asta fizesse o que queria. Lucius então começava a falar que ele nasceu em uma família de hospedeiros de poder demoníaco, porém ele foi capaz de purificar o poder do demônio. Ele conseguiu aprender uma magia que transforma este poder num poder sagrado da humanidade. Este é o verdadeiro aspecto, a verdadeira forma de um ser humano. E então Lucius dizia isso enquanto apresentava sua nova transformação. Uma transformação que ele dizia ter purificado os poderes demoníacos. E então o Asta ficava completamente assustado ao ver aquilo. Ele dizia que aquele Ki não era o Ki de um humano, mas também tampouco era o Ki de um demônio. Aquele Ki era completamente único. O garoto da antimagia então saltava em direção
direção a Lucius e rapidamente utilizava o poder de teletransporte, mas não em si mesmo. Em apenas um instante, a irmã Lily já estava ali em suas mãos enquanto ele apontava para ela. Asta então para imediatamente e fica assustado, chamando pela irmã Lily, enquanto ela também chamava pelo nome do garoto da anti-magia. Depois disso, Lucius começa novamente a sorrir. Ele diz que a sua magia é a magia de alma. Ele é capaz de transformar a alma em qualquer coisa, desde que a toque. Ele diz que a alma é a fonte da vida humana, da mente e também da magia. Depois disso, a gente viu Asta muito assustado, se perguntando o que aquele inimigo estava fazendo. E depois disso, ele começava a pensar: se ele utilizasse a espada Shukuma no Tsurugi, ele também acabaria ferindo a irmã Lily. E também a sua Zama não seria capaz de alcançá-lo a tempo. Neste ponto, a gente via Lucius facilmente dizendo: permite que eu te mostre. Agora eu vou mostrar pra você como um humano verdadeiramente feliz seria. Neste ponto, Asta gritava pra ele parar, pra ele não fazer nada. Porém, Lucius começa a usar o seu poder mágico. Asta então sentia muito poder e ele rapidamente tentava fazer alguma coisa. Ele se movia em direção àquele adversário, tentando o atacar, enquanto via uma explosão de luz e algo que o chocava. Neste ponto, Asta estava frente a frente com aquele adversário. Porém, ele para ao ouvir uma voz dizendo: Asta, por favor, pelo bem da paz do mundo, você precisa perder a sua vida aqui. Essa era a irmã Lily. Ela havia sido completamente transformada. Ela havia ganhado uma nova forma, assim como Lucius, e também a sua personalidade havia sido alterada completamente. Afinal, a sua alma foi alterada completamente. Isso deixa o Asta muito assustado. O garoto da anti-magia fica em estado de choque. A sua expressão muda completamente enquanto ele observava a irmã Lily ali, vendo que ele não pôde fazer nada, não pôde a salvar, e Lucius facilmente conseguiu a transformar. Depois disso, a gente via o Asta novamente. Ele nem mesmo foi capaz de reagir. Asta havia sido cortado, um corte certeiro em seu peito que havia o ferido em grande escala. Naquele momento, o garoto apenas começa a sentir a dor. E então, Lucius, com a sua mão repleta do sangue de Asta, começa a dizer: ó, que alma frágil. Ele dizia então que o Asta jamais poderia vencê-lo. Assim, ele era muito fraco. Depois disso, os dois flutuando no céu, Lily e também Lucius apenas observavam a queda de Asta. O garoto estava caindo dos céus em direção ao chão, enquanto seu sangue se espalhava pelo caminho. Neste momento, apenas se despedem. Adeus, erro do mundo. Com isso, a gente chega na última página do capítulo com também uma frase do editor: um golpe direto ao seu corpo e ao seu coração. E assim o capítulo 334 do mangá de Black Clover chega ao fim. O que vocês acharam da forma de Lucius? A forma como ele disse que havia purificado os poderes demoníacos e também essa nova transformação. Vocês acreditam que mais personagens podem conseguir esses poderes? Será que Lucius vai transformar outros personagens? Inclusive, será que a Tríade vai voltar em algum momento? Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso e também como Asta vai sobreviver a todos esses acontecimentos. Agora, o inimigo mais poderoso de todos os tempos foi apresentado e a anti-magia foi derrotada. Comenta aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!